Ok. Bom, já estamos no ar. Deixa eu ver o sinal. Boa tarde a todos e a todas. Para alguns é boa noite ou até mesmo bom dia, dado que estamos a ser acompanhados por pessoas em diversas partes do mundo. Saúde desde já as convidadas. Este é o segundo ciclo de conversas em tempo Covid-19, promovido pelo CIGEF e pela Coordenação de Graduação em Ciências Sociais da UniCV, desta feita sobre o tema Gênero e VGB, Dinâmicas de Interfamiliares e VGB em tempos de pandemia. Temos como convidadas a professora da Faculdade de Ciências Sociais da UniCV e membro do CIGEF, professora Melita Silva, e da Justiça de Portugal, Janilza Gonçalves. A participação. A moderação será feita em Paulo Veríssimo e também o CIGEF. As nossas convidadas têm entre 10 a 15 minutos para fazer as suas apresentações e depois um momento de interação com os participantes. Dado que já tivemos essa demora na afinação, para fazer a sua apresentação. Bom, muito boa tarde a todos e a todas, talvez bom dia ou boa noite para pessoas que estão a nos assistir de outras paragens. Queria mais uma vez agradecer pela oportunidade de estar para falar um pouco sobre a questão das dinâmicas familiares, concentrando especificamente na questão da VBG. Queria também destacar um aspecto interessante antes de entrar na questão propriamente dita. Todos sabemos que o isolamento social provocado pela pandemia do coronavírus traz algumas preocupantes em alguns países, com particular destaque, por exemplo, para a questão das violências contra a mulher no espaço do lar. É colocada, aliás, uma certa tônica nas mulheres, sabemos que pelas condições históricas, pela questão do racismo, temos verificado mais registros de casos por mulheres do que por homens. Mas mais à frente vou trazer a questão do para ver se se trata de uma questão que pode ser exercida, um fenómeno pode ser exercido tanto por mulheres como por homens. Então, nesse contexto da pandemia, logo no começo, algumas entidades, particularmente a nível da Organização das Nações Unidas, foi lançada uma alerta no sentido de uma certa advertência para a questão do aumento de casos de violência, particularmente no contexto doméstico. Ali, por exemplo, no caso das Nações Unidas, além de chamar a atenção para essa questão, para a probabilidade do aumento de casos de violência doméstica, também apelou aos governantes, às organizações não governamentais e todas as instituições que atuam neste campo, no sentido de traçarem algumas medidas. Então, uma das questões, por exemplo, que foi destacada é a questão do aumento, necessidade de aumentar os investimentos para serviços online e também investimento para as organizações não governamentais que atuam neste campo. Uma questão importante também é a criação de sistema de alertas. Como sabemos, alguns países mais desenvolvidos já têm de forma operacional esse sistema, a necessidade de abrigar as vítimas, ampliar as campanhas de consciencialização pública e, sobretudo, também garantir a segurança das vítimas que procuram apoio. Porque uma questão é procurar o apoio, mas em que condições elas procuram esse apoio e se lhes é assegurada a questão da segurança.
Então, nesta comunicação, eu quero particularmente, a partir dos dados que foram disponibilizados pelo Gabinete de Apoio à Vítima, na esquadra de Achada Santo Antônio, e também dos dados de algumas informações disponibilizadas pelo ICIEG, trazer aqui esses dados para nós percebermos se, no contexto particular de Cabo Verde, é possível falar da correlação entre o isolamento social, no contexto da pandemia do coronavírus, e a questão do aumento da violência baseada no género, particularmente as exercidas contra as mulheres. Uma questão importante que eu quero destacar, já para começar, nós sabemos que a violência doméstica faz parte da dinâmica de interação de muitas famílias de diversas classes sociais, raças, geografias, e que vieram de diferentes períodos históricos. Então, o espaço casa, que é considerado um espaço de segurança, de troca de afetos, pode não representar nesse contexto, ou mesmo em outros contextos, segurança para as vítimas, para as mulheres ou mesmo para os integrantes do agregado familiar de uma forma geral. Essas ameaças têm sido, de certa forma, anunciadas em alguns países, destacando particularmente as mulheres e meninas. Por que normalmente, quando falamos de violência doméstica, violência baseada no género, temos normalmente a preocupação em trazer dados que mostram as mulheres como vítimas. Não que os homens também não estão nessa situação de violência, em alguns casos, sobretudo a questão da violência psicológica, mas a própria questão cultural faz com que as mulheres denunciam mais e temos tido mais registros de casos de violência contra as mulheres. Um exemplo a nível mundial, nós podemos ver que temos 1/3 das mulheres que já experimentaram a questão da violência doméstica. Na África subsaariana, 65% das mulheres já foram vítimas pelos seus parceiros. Isso nos mostra que, se formos pegar essencialmente os dados estatísticos das denúncias, nós podemos falar que a violência afeta as mulheres de forma particular. Então, não tratando-se de um problema específico de uma época, de um país ou de uma tipologia de família de modo particular, é importante ver que, particularmente neste contexto, a questão da violência pode ser mais potencializada, sobretudo pela questão da coexistência dos vários agregados familiares no mesmo espaço e em maior parte do tempo. Então é importante, por exemplo, destacar que há vários momentos. Há momentos, por exemplo, se formos recuar no tempo, onde a questão da violência era aceita como normal, não havia denúncia. Isso não significa que nessa altura não havia violência, não eram denunciados, porque não havia amparo legal que, de certa forma, pudesse dar maior segurança às pessoas, às vítimas. E, num segundo momento, nós temos, por exemplo, casos em que a violência acaba por ganhar contornos preocupantes, e ali, por exemplo, há todo um trabalho das organizações não governamentais que começaram a demandar a regulação desse problema social. Então, nesse momento é que a violência deixa de ser uma questão de foro privado para passar a ser uma questão pública. Para o caso particular de Cabo Verde, nós podemos destacar dois momentos. Até a década de 90, era uma questão que se resolvia no ambiente privado, uma questão da família, que não envolvia as autoridades, e a partir de 2000, concretamente, a partir de 2004, com a entrada em vigor do primeiro Código Penal cabo-verdiano, a violência começou a ser tratada como um crime semipúblico, e a partir de 2011 como um crime público. É importante ver que são momentos distintos em que essa questão é abordada, tendo em conta também ferramentas
distintas. Em relação à comunicação, queria destacar 5 pontos. O primeiro ponto eu queria tocar na questão de medidas de isolamento social e BBG. Nós sabemos que em contextos da pandemia, como provocada pelo novo coronavírus, exige sobretudo a questão do confinamento obrigatório, a violência insurge como uma questão bastante relevante para o debate. Nós podemos ver, por exemplo, que diante dessas situações, há perdas, por exemplo, situações em que tanto mulheres como homens podem perder o emprego. Ali, falando da perda de emprego, nós podemos falar, por exemplo, tocando particularmente nas mulheres, porque são elas que maioritariamente estão no trabalho informal. Estando no trabalho informal, obviamente que nesse confinamento estão no desemprego. Outra questão importante também a destacar é a sobrecarga do trabalho doméstico e de cuidados, uma questão que posteriormente vou destacar. A questão da convivência forçada porque nesse momento, por exemplo, uma pessoa teria maiores dificuldades em sair ou não estar no convívio com o agressor. O agressor está em casa o tempo todo na relação com a vítima. E ali, essa situação pode tornar particularmente difícil, por exemplo, se observarmos que há alguma restrição, por exemplo, dos serviços de acesso a pedidos, por exemplo, de assistência. Nós temos, por exemplo, casos, sabemos que todas as instituições da Rede Sol, por exemplo, estão a operar, mas obviamente que não estão a operar nas mesmas condições que operavam antes da pandemia. Tem algumas restrições e isso tem impactos na questão da violência, sobretudo na questão do acesso a esses serviços. Dados de vários países apontam para o aumento da denúncia de casos de violência doméstica e eu queria posteriormente trazer alguns dados a nível de Cabo Verde. Nós podemos ver, por exemplo, na China foi anunciado que o registro de dados nas polícias triplicaram, no Líbano, na Malásia, houve uma duplicação, a Europa, de uma forma geral, houve um aumento. Podemos particularizar, por exemplo, o caso da França, que registra um aumento de 32%, a Espanha 13%, no Brasil, logo no início, concretamente no Rio de Janeiro, houve um aumento em 50%. Já no contexto de Cabo Verde, embora os dados são muito incipientes ainda, nós não temos dados que nos permitem fazer a correlação entre a questão do isolamento social e a questão do isolamento social e a questão da violência doméstica. É importante, por exemplo, ver que esses dados nos dão algumas informações até para fazer uma análise comparativa e destacar a especificidade do Cabo Verde. Por exemplo, de acordo com os dados que me foram facultados pelo Gabinete de Apoio à Vítima, eu queria destacar que durante o período de 23 de março a 28 de abril houve um registro de 13 denúncias. Dessas denúncias, maioritariamente foram feitas por mulheres. 12 mulheres fizeram a denúncia. Essas pessoas que denunciaram têm idade compreendida entre 20 a 30 anos. As localidades mais afetadas ou que mais denunciaram foi particularmente a zona de Achada Santo Antônio. Isso pode estar relacionada com o facto de ser uma zona mais próxima daquela esquadra que tem um gabinete de apoio à vítima. E a violência física continua, assim como no período antes da pandemia, a liderar. Aí é importante, por exemplo, destacar que, se formos ver em termos de registro, antes da pandemia, maioritariamente tínhamos casos de mulheres que faziam denúncia, mais mulheres a fazer denúncia, mais violência física a ser denunciada.
e nesse momento da pandemia o cenário continua basicamente idêntico. Em relação, e esses dados, obviamente, esse dado que estou a apresentar aqui, que é do Gabinete de Apoio à Vítima, não são dados que nos permitem, obviamente, ver se houve um aumento. Por quê? Nós sabemos em que condições as vítimas podem fazer essas denúncias. Nós sabemos que temos, no caso, por exemplo, do ICIEG, fez uma campanha onde as pessoas, as vítimas, podem enviar SMS através do número 110. Ali nós temos, por exemplo, o registro de 48 queixas que foram provenientes de várias ilhas, mas é importante, por exemplo, deixar aqui claro que essas denúncias podem não ser reais, porque as condições que vivemos, obviamente que a questão financeira que se coloca neste caso, a questão, por exemplo, da limitação do acesso, a questão da segurança, o medo de fazer a denúncia estando no mesmo lugar com o agressor, podem ser elementos que impeçam as mulheres ou os homens de registarem as queixas e, obviamente, não vamos ter um número que traduza efetivamente a realidade. No segundo ponto, eu queria falar da questão da dinâmica de interação, particularizando a questão da gestão de trabalhos domésticos e de cuidados. Nós sabemos que, historicamente, as tarefas domésticas e de cuidados foram atribuídas às mulheres. E nesse período do confinamento obrigatório, as mulheres estão em casa, desempenham essas tarefas domésticas, que muitas vezes não necessariamente significa o estar os dois ou todos os membros da família, não significa uma partilha equitativa das tarefas. Isso pode levar a situações em algum momento de tensão e, por conseguinte, a violência. E sem contar também que há a questão da insegurança. Por exemplo, em casos que temos um número significativo de mulheres que vêm nesse momento, por exemplo, o contrato do trabalho, por exemplo, que não têm contrato de trabalho, que trabalham na informalidade. Então, isso pode colocar uma certa insegurança econômica para essas mulheres e muitas vezes podem pensar duas vezes antes, por exemplo, de fazer uma denúncia. Outra questão também que nós podemos destacar tem a ver com a própria questão que eu disse logo no início, a questão da classe, a questão geográfica, que são questões que devemos levar em consideração. Nós podemos enviar SMS, podemos deslocar, mas sabemos que temos restrições, a mobilidade ela é difícil hoje para as pessoas, por exemplo, que não têm transporte privado, que não têm a dificuldade, por exemplo, em termos de mobilidade em transportes públicos. Isso tem um custo e, por vezes, a própria questão financeira acaba por dificultar também as pessoas a procurarem os serviços de apoio. E isso pode, obviamente, intensificar a questão da violência e levar a situações mais drásticas. Um outro ponto que eu queria tocar tem a ver com a questão do acesso às redes formais, neste caso a Rede Sol, no caso específico de Cabo Verde, e a questão das redes informais, famílias, amigos, grupos de trabalho, etc. Nós sabemos que o facto da limitação de mobilidade ser uma questão que temos que levar em consideração neste momento, isso dificulta também que as pessoas vítimas de violência tenham um apoio almejado tanto das redes informais como das redes formais. Embora as redes continuem a operar, sabemos que operam com algumas restrições. A possibilidade de contactar também redes de amigos, familiares, hoje é mais difícil. Então, ali nós podemos, por exemplo, falar, no caso, por exemplo, dos serviços prestados a nível da rede, nós podemos observar essa dificuldade
de acesso a serviços e que não é importante dizer. Carmelita. Já vou terminar, Paulo, que não é apenas uma questão de acesso a esses serviços, é acessar aos serviços e ter também assistência social, assistência à saúde, à segurança e à justiça. Temos essas plataformas criadas, essa possibilidade, mas não basta denunciar, ok? E no último ponto, para fechar, queria falar um pouco das estratégias que foram adotadas em alguns países. As estratégias adotadas dependem também das condições socioeconômicas dos países. Nos países, por exemplo, mais desenvolvidos, como a França, nós podemos ver que tem plataformas que permitem fazer a denúncia e de uma forma muito segura. No contexto, por exemplo, de Cabo Verde, podemos ter essa possibilidade de enviar SMS, mas é importante saber se há uma forma de apagar o registro da tela para que o agressor, acedendo ao telemóvel da pessoa, não tenha essa informação, porque pode ser uma questão que pode pôr em risco a vida da pessoa. Na Suíça também tem lançado uma série de campanhas, uma delas é a questão da vigilância solidária, contando com o apoio dos vizinhos. Em outros países tem-se feito isso. O que é que eu queria destacar aqui, que mais do que fazer o registro da denúncia ou atendimento, é preciso saber se nesses tempos estamos a prestar assistência de uma forma integral às vítimas. Já passei do meu tempo, eu espero que no debate possam trazer algumas questões que podemos avançar essa discussão. Muito obrigada. Agradeço, Carmelita, a tua participação. Passo agora a palavra a Janilsa. Tempos de pandemia, e parabenizar a SEGEF por essa excelente iniciativa, o que é sem dúvida uma mais-valia para todos nós, ainda mais na situação que estamos a viver. Com o aparecimento do coronavírus, tem-se focado muito nas questões de distanciamento social, insiste-se muito na seguinte expressão: fique em casa, que é para proteger-nos a todos, mas para algumas pessoas, esse ficar em casa poderá significar ficar em casa como inimigo. Como a doutora Carmelita disse, e muito bem, esse isolamento pode tornar-se um fator agravante para o aumento da violência na família, principalmente devido ao contacto direto com o agressor, e este isolamento garante ao agressor uma falsa sensação de impunidade, ou seja, pronto, já que a vítima não terá contacto com as outras pessoas que podem perceber a agressão e o denunciar. O foco da nossa conversa hoje aqui é o impacto psicológico que a violência baseada no género traz para as vítimas. Aqui, quando falamos das vítimas, não estamos a falar só das vítimas diretas, pronto, a vítima da agressão propriamente, estamos a falar também das vítimas indiretas, que é, por exemplo, o caso das crianças que assistem à violência. Sendo que, pronto, as vítimas de crime têm danos físicos, psicológicos, sociais, em consequência da vitimação, aos quais é imperativo dar respostas adequadas e céleres. Sendo que esses impactos manifestam em diferentes áreas da vida da vítima e não só, comprometendo muitas vezes o seu funcionamento global e causando sofrimento clinicamente significativo. Então, ao nível psicológico, as vítimas podem experienciar sentimentos de medo, raiva, desconfiança, tristeza, depressão, a falta de motivação e ambivalência das emoções. Também as vítimas podem autoculpabilizar-se, por exemplo, porque é que isso acontece a mim, não aos outros. Dificuldades ao nível dos processos mentais, ou seja, ter assim alguma confusão mental com imagens intrusivas, memórias recorrentes do trauma, do abuso em si.
dificuldades de concentração, crenças incapacitantes sobre si e sobre os outros, ou seja, que não consegue dar a volta à situação, baixa autoestima e autoconfiança, vergonha, sentimento de impotência, distúrbios do sono, redução da atenção, problemas em tomar decisões e estabelecer prioridades, extrema irritabilidade, sentimentos de insegurança, entre outros. E com o tempo e com o aumento da escalada da violência, da frequência e da gravidade, sem dúvida que os danos serão cada vez maiores, culminando muitas vezes na degradação da pessoa, com repetitivas tentativas de suicídio e, em casos mais graves, até o aparecimento do femicídio. Agora, então, vejamos o seguinte: se por si só o isolamento que estamos a ver tem tido um impacto não muito positivo na nossa vida, na medida em que tivemos que parar com as nossas vidas e habituar a uma nova vida, a uma nova rotina, por assim dizer. E agora, então, pensemos na situação de uma vítima que, associada a esse confinamento obrigatório, que não podemos esquecer, claro, vive debaixo do mesmo teto com o agressor. Os impactos, sem dúvida, aqui serão vivenciados com uma carga mais negativa associada. Muitas vezes, pronto, dizemos, mas então, se realmente as consequências são tão graves, os impactos, não só para a vítima, como para os demais intervenientes, são assim tão graves, porque é que a vítima não abandona a relação? Essa dificuldade, então, de abandonar a relação pode estar relacionada com N motivos. Uma delas é, sem dúvida, a esperança na mudança do comportamento do agressor, ou seja, acreditar que ele pode mudar, porque lá está, a violência, como se sabe, acontece num ciclo, há três fases. Pronto, há a fase de acumulação de tensão, depois há uma fase de agressão propriamente dita, e depois, então, na terceira fase, que tem a fase do apaziguamento ou a fase da lua de mel. E então, lá está, ao acontecer essa fase na lua de mel, a vítima, pronto, fica com essa ideia: não, mas ele me bateu, por exemplo, mas ele veio pedir desculpa, ele está arrependido, se calhar ele com o tempo vai mudar. Só que, lá está, como sabemos, nem sempre isso acontece. Também a vítima pode ter medo das consequências da separação, isto porque a saída de casa é percepcionada como sendo um momento de risco muito elevado, a vergonha de que as outras pessoas possam pensar, a receio de perder os filhos, isto porque os agressores, ao verem que as vítimas querem pôr termo à relação, abordam sobretudo a questão dos filhos, mas não tão de ameaça. Ou seja, imagina, se tu saíres de casa, vais perder contacto com o teu filho, não vais ver nunca mais, não vais ter mesmo contacto com eles. E para não perder esse tal contacto, a vítima prefere manter na relação. Também tem a questão da carência e dependência económica e emocional, ainda mais agravada nessa fase, claro. Não gostar de si e nem acreditar nas suas capacidades. Isto porque o agressor faz um trabalho, por assim dizer, de destruir a autoestima e a autoconfiança que ela possui, no sentido que, com palavras de, por exemplo, tu não vales nada, se tu me deixares não vais ter ninguém que vai querer ficar contigo. E a vítima, então, isso, pronto, acaba por acreditar nisso e perde toda a confiança que ela tem nela própria. E também tem a questão da falta de eficácia em intervenções anteriores, ou seja, a vítima pode ter já pedido ajuda, só que a ajuda que lhe foi dada não foi aquilo que realmente ela pretendia. E então, por isso, prefere manter na relação, não denunciando o agressor. E também tem a questão do desconhecimento a nível legal, ou seja, a vítima não sabe que realmente existe um mecanismo de proteção que a protegem, existe lei também que a salvaguardam. E então agora, no tempo de isolamento, aliado aos motivos que já falei, tem também a questão económica, que adquire aqui uma especial relevância, principalmente nos casos em que a vítima perdeu o emprego e alguma fonte de rendimento, o que sem dúvida dá mais controle, dá mais poder de controle para o agressor. Também muitas vezes perguntamos, mas por que é que lá está, se existe formas de ajudar a vítima, porque é que ela não apresenta queixa?
As vítimas, a maioria das vezes, quando não apresenta queixa, não denuncia, porque o agressor convive debaixo do mesmo teto, onde a vítima recebe ameaças constantes de que, se realmente ela denunciar, a situação pode agravar. E isso, então, forma uma barreira psicológica na vítima, onde a mesma fica dominada pelas palavras do agressor. E isso, por exemplo, aqui em caso de Portugal, que tem havido uma baixa, uma diminuição das denúncias, isso se calhar pode estar relacionado com isso, ou seja, as vítimas com medo de sair de casa devido à situação atual, pronto, com medo também de ser contaminada, prefere ficar em casa a tentar ver o que é que, como se costuma dizer, pronto, a habituar com a situação, não é? Lá está, se eu conhecer, por exemplo, uma pessoa que é vítima de crime, o que é que eu posso fazer? Há muitas pessoas que perguntam nisso, mas lá está, não sei o que é que eu posso fazer, isso tudo. Então, se conhecer uma pessoa que é vítima de crime, o primeiro a fazer é encorajar a pessoa, sem dúvida, a procurar ajuda, ou então, se a pessoa não quiser ou tiver medo de apresentar, podemos ser nós a apresentar a queixa, uma vez que a violência baseada no género é um crime público e todos nós podemos denunciar. Lá está, também temos que ouvir o que é que a pessoa tem a dizer acerca da violência que foi vítima, acreditar na pessoa e não responsabilizar, porque muitas pessoas fazem isso no sentido que, mas que é? Eu conheço teu marido, ou, por exemplo, eu conheço tua mulher, ele não é capaz de fazer isso, por isso a vítima, claro que sendo assim, fica ainda mais retraída. E também tem que, na medida do possível, compreender a dificuldade que sente em abandonar a relação abusiva. Se uma pessoa é vítima de crime, o que é que ela pode fazer? Tem que apresentar queixa-crime contra o agressor na polícia, ir ao hospital ou centro de saúde, explicar quem fez as agressões e pedir um relatório médico, pedir apoio aos familiares e amigos, que nesses casos são muito importantes, e depois também pedir ajuda às instituições que trabalham nesta área, como é, por exemplo, o caso da ICEG, pronto, que dão os mais diferenciados tipos de apoio. Por agora, era isso que eu tinha para partilhar aqui convosco. Podíamos continuar então no debate. Sim. Agradeço então a participação das duas. Carmelita, numa perspectiva muito mais sociológica, procurou ver a relação entre o confinamento social neste tempo de pandemia e a sua relação com uma eventual violência baseada no género, tal como a literatura dá conta que se verifica no cabo-verdiano, mostram que há uma especificidade, portanto, fica estatístico. Entretanto, sobretudo nesse contexto, sobre as condições a denúncia, o que, claro está, tem reflexos neste tempo de Covid. A Janissa nos traz uma abordagem complementar, mas numa perspectiva muito mais psicológica, tentando mostrar, portanto, o impacto da violência, sobretudo neste tempo de confinamento, sobre a vítima. Discorreu também sobre as barreiras, as dificuldades da vítima em abandonar a relação e as barreiras psicológicas, e as barreiras psicológicas, e por último deu alguns conselhos práticos. Deixou para as vítimas. Não estou a ver aqui nenhuma sinalização de alguém que queira intervir
no debate. Eu pergunto, portanto, a Carmelita se quer comentar ou complementar algum aspecto que tenha sido focado pela Janilce durante a sua explanação. Queria começar, eu estou ali a ver os comentários enviados. Paulo, à esquerda podes ver os comentários, à direita, aliás. Tem duas perguntas ali que eu gostaria de comentar, depois poderíamos avançar um pouco com o diálogo com a Janice. Há uma pergunta do Emanuel, que diz se os dados apresentados se correlacionam com, se faz esses dados tendo em conta a zona, a população da zona. Bom, essas informações que não foram disponibilizadas, temos dados que mostram os lugares, concretamente aqui na praia, as zonas, concretamente aqui na praia, que fizeram a denúncia. Tem a Chara Santo Antônio que fez mais denúncia de casos, podemos ver até por uma questão de proximidade, é a zona onde a esquadra está instalada, a esquadra que tem o gabinete de apoio à vítima, e nas outras zonas temos casos assim de 2 casos e muitas vezes apenas um caso. Ali é importante, não se fez no lançamento desses dados a correlação com a zona, ou pelo menos essa informação não foi disponibilizada. Tem uma outra questão que ele colocou, que se calhar é uma questão que também tenho estado a debater e a falar sempre com os meus alunos e mesmo em outros lugares, que é a questão de se a violência afeta apenas as mulheres. Eu tentei logo no enquadramento que eu fiz mostrar que a violência ela ocorre no relacionamento. E se ocorre no relacionamento, o poder, que é um elemento estruturante, um elemento central para a definição da violência, esse poder é algo que é transitório na relação. E se é transitório na relação, significa que tanto o homem pode agredir a mulher, como a mulher também pode agredir os homens. E muitas vezes o facto de no contexto particular de Cabo Verde, se falar muito da questão e em outros contextos também, acredito, falar-se muito da questão da violência exercida pelos homens sobre as mulheres e não o contrário, tem a ver com o facto dos dados que temos. Se a questão cultural do nosso país, de certa forma, permite às mulheres, cria as condições para que as mulheres vão nas esquadras e denunciam, essas mesmas questões culturais criam um certo bloqueio aos homens, sofrem a violência e muitas das violências que sofrem têm a ver com a violência psicológica e não denunciam, não registram a queixa. E quando não se registra a queixa, nós temos um conjunto de dados que dão conta da violência exercida pelos homens contra as mulheres. E o mesmo se pode dizer, por exemplo, em relação à violência física, maioritariamente é a violência física que é denunciada. Então, em função desses dados, as instituições responsáveis pelas políticas públicas tendem normalmente a pensar políticas a partir dos dados estatísticos que têm. E pensando a partir desses dados, muitas vezes nós acabamos por traçar políticas, por pensar medidas concretas que vão de encontro, sobretudo, para a violência contra a mulher. Mas não é que o que existe, de facto, é apenas a violência contra a mulher. Nós temos dados que dão conta que a violência afeta, de modo particular, as mulheres. Mas isso não significa que os homens também não sofrem a violência e, pensando que a questão do poder é algo relacional, nós não podemos ver as mulheres como vítimas o tempo todo de relações conjugais violentas. É importante, nesse contexto da pandemia, nós podemos ver, por exemplo, que as pessoas são obrigadas a estar no mesmo lugar durante 24 horas. Isso pode criar situações que intensificam
a violência. Mas nós podemos até pensar, pode até criar situações para diálogos, para entendimento, mas infelizmente nós sabemos que a casa, que é considerado um espaço que deveria ser um espaço de segurança, de partilha de afetos, é um lugar que muitas vezes constitui uma ameaça para mulheres e particularmente também mulheres e meninas. Não, mais uma vez queria tocar aqui no ponto que não necessariamente são apenas as mulheres que são vítimas. Carmelita, sim. Sim, Carmelita, antes de deixar a Janilson responder à questão colocada pela Clonismar, a questão que eu te coloco é o seguinte: se há a percepção, portanto, se nós sabemos de que, devido aos fatores culturais, as mulheres denunciam mais, o que acaba por dar uma realidade estatística que não traduz a violência que é efetivamente vivenciada no espaço doméstico, porque então não se lança mão de outros métodos ou de formas complementares de colha, portanto, de idades que nos permitem ter uma aproximação socioplanagem mais próxima do real. Mas eu vou deixar a Janilson responder, depois continuamos o debate. Ok. Exato. A pergunta já me... Deixa eu ver a pergunta. Por acaso, eu perdi a pergunta. Pronto, não estou a ver aqui a pergunta, mas o que ela... exato, está aqui. Exato. A maioria desses casos, quando pronto, do suicídio, a maioria sendo que é homicídio, depois suicídio, acontece sobretudo na questão quando da ruptura da relação. Por isso é que falei antes da questão das razões para as vítimas não abandonar a relação, porque sempre que... Está a falhar alguma coisa? Sim? Exato. Depois estava a ter uma dificuldade aqui. Sim, como estava a dizer, quando do término da relação, as vítimas ficam muito, muito predispostas a serem... Pronto. Eu não estou conseguindo... Estamos a ouvir. Pode continuar, estamos a ouvir. Ele que será? Não, eu acho que esqueci tudo. Conversa por Estamos a ouvir, sim. Pode continuar. Também. Estamos a ouvir, sim. Consegue me ouvir? A questão é, ela gostaria de compreender um pouco sobre a psicologia do crime do agressor e o consequente assassinato da vítima no contexto da VGB em Cabo Verde. Estamos a ouvir bem, não sei se pode continuar. Sim. Exato, agora sim. E essa pergunta, então, podíamos responder como se costuma dizer em crioulo, se boca te ser de meu, boca te ser de mais ninguém. Ou seja, imagina, vais acabar comigo, claro que tenho uma forma de te controlar e assim não vais ser meu e também não vais ser de ninguém. É nesse sentido, sendo que a maioria das pessoas que realmente cometem esses tipos de crime têm assim sempre alguma patologia associada, seja baixa autoestima, baixa autoconfiança, também tem histórico de violência na família, ou seja, a única forma que sabe de resolver os problemas é com base na agressão, na violência, sendo que com o tempo a violência vai aumentando de escalada e gravidade e pronto, chega-se um dia, como se costuma dizer, que o mal acontece.
Tá bom. Agradeço. Não sei se queres responder agora a provocação que eu te lancei e também foi colocar uma questão que já me passou, mas não sei se você chegou a anotar. Sim? Paulo, temos duas questões ali. Tem a questão da Carla Carvalho e a questão da Maria Ivone, que gostaria de tentar responder de uma forma conjunta. A Carla pergunta se a questão cultural, que tem em vários contextos, e no contexto de Cabo Verde também temos, que a questão de entre marido e mulher não se mete a colher, se pode ser uma questão que, de certa forma, pode se agravar no contexto da pandemia. E a Maria Ivone, que nos fala da questão cultural e a dependência econômica como uma questão que pode trazer a questão da violência encoberta. Nós sabemos que no contexto de Cabo Verde a questão cultural ela é muito forte, é muito presente. Muitas vezes nós sabemos que a lei existe e a lei tenta, sobretudo, mostrar que nós devemos meter a colher nas relações abusivas em casais ou na família. Mas nós temos que saber que ainda a questão da mentalidade das pessoas é difícil mudar. As pessoas ainda têm, muitas pessoas ainda têm essa dificuldade de transpor essa questão cultural, que é do dizer entre marido e mulher não se mete a colher. Há pessoas que sabem que podem denunciar, que podem solicitar apoio junto das instituições que atuam neste campo, mas, ao mesmo tempo, não denunciam, justamente porque consideram que entre marido e mulher não se mete a colher, que estão a contribuir para pôr fim àquela relação. Então, nós podemos ver o quanto ainda essa questão cultural ela é muito forte. No contexto da pandemia, eu até estava a ler alguns documentos e a tentar ver, porque há todo um debate, por exemplo, a falar em situações de houve um momento de naturalização da violência, depois um momento em que ela passou a ser considerada uma questão pública, com instrumentos legais que regulam, e em alguns momentos em alguns países, por exemplo, que discutem a questão da reprivatização da violência. Esteve no espaço privado, levamos para o público, e se em alguns países tem-se notado uma tendência para a reprivatização, por exemplo, da violência, ou uma tentativa de levar para o privado. No contexto da pandemia, a violência ela ocorre no espaço privado. As pessoas continuam a ter apoio das instituições que atuam na prevenção e no combate a essa questão. Esse apoio é limitado. Isso pode, em algum momento, fazer com que as pessoas tentem, é uma possibilidade, as pessoas tentem resolver essas questões no espaço doméstico sem sair, por exemplo, para procurar apoios nas redes. E essa tentativa de resolver o problema no espaço doméstico pode trazer outras complicações. Mas é uma questão que podemos falar, é uma possibilidade de acontecer, mas é uma questão, por exemplo, circunscrita a esse momento onde o acesso à rede, embora nós sabemos que as instituições que atuam neste campo estão abertas, mas operam em condições muito mais restritivas. A questão da violência encoberta é importante, por exemplo, ver que há muitas situações de violência que ocorrem no privado e que nós não temos informações sobre. Por exemplo, quando ocorre no privado, são os filhos, são os familiares próximos que têm conhecimento, e muitas vezes esse familiar não quer denunciar porque estaria a denunciar o outro elemento da família. Falo particularmente, por exemplo, no caso dos filhos. Os filhos são
maioritariamente testemunhas de casos de violência. E muitas vezes os filhos não querem denunciar o pai, ou não querem denunciar a mãe, ou não querem ser testemunha num caso que envolve briga entre a mãe e o pai. Então, isso pode ser um constrangimento muito, muito grande. Mas a questão importante que devemos ter em consideração, e há pessoas que dizem, eu não denuncio porque posso pôr em causa a minha segurança. Se eu denunciar e ele tiver o conhecimento que eu fiz a denúncia, ainda que eu possa fazer a denúncia anônima, o que no contexto de Cabo Verde pode ser particularmente complicado, porque as pessoas podem ter informações sem que eu tenha conhecimento. Isso pode pôr em causa a segurança da pessoa. Mas, diante disso, o que é que nós trabalhamos e atuamos neste campo normalmente? Dizemos que a pessoa não pode ter medo, deve avançar com a denúncia, deve procurar o apoio, porque nós não podemos considerar que escondendo essas questões da violência, estaremos a preservar a família. Não se preserva a família da violência. Okay? E queria tocar também... Camila, uma outra questão que... Isso vai ser muito rápido mesmo, que, se não me falha, a doutora Helena Fontes colocou, e tem a ver com o fato, por que as mulheres são mais afetadas pelo coronavírus. Isso, se formos ver, tem a ver um pouco com aquilo que eu falei lá no início da minha comunicação, que tem a ver com o facto das mulheres serem, todo o trabalho de cuidado todo o trabalho de cuidado é atribuído às mulheres historicamente, socialmente, essas tarefas são atribuídas às mulheres. Elas é que estão, por exemplo, à frente dessas situações no cuidado, maioritariamente. Então, é provável que elas estão a ser mais infectadas ou afetadas diretamente por essa questão, pelo facto também do trabalho de cuidado, que socialmente é um trabalho atribuído às mulheres. Ok, Paulo. Tá bom. Janice, eu não sei se... Bom, tens a palavra agora para fazer o comentário sobre as questões. Exato. Aproveitava então aqui para responder a senhora Idelita Mendes. Realmente eu não disse aqui que o agressor, pronto, não mata a vítima porque devido ao baixo autoestima e nem porque viu a violência na família, claro que não. E isso é um conjunto de entrelaçados e fatores, claro que no fim culmina então isso. Também tem a questão do poder, que já falamos antes, por isso é que eu não dei relevância aqui nessa questão, mas não é só por causa, lá está, até ficava mal mesmo, lá está, só porque tem baixa autoestima ou viu violência na família, perpetrou então a questão do homicídio seguido do suicídio. Não, tem tudo um conjunto de questão, depois também tem a questão do poder, que lá está, mais uma forma de exercer o poder sobre a vítima, e era isso então que queria só acrescentar aqui, porque não ficou também muito claro, gostava de ter assim algumas dificuldades. Paulo, também estou a ver agora, temos mais uma questão da Emilena Alfama, que diz, quando uma mulher recebe carta anônima ofensiva, mas sabe que é do marido, é crime? Uma carta anônima, se, por exemplo, nesta carta ela está sendo ameaçada de morte ou qualquer outra ameaça, e ela, neste caso, ela deve procurar as instituições que atuam neste campo, no combate, na prevenção, deve fazer o registro da denúncia. Porque as pessoas, quando estão sob ameaças, estão a sofrer a violência psicológica. E essa violência pode ter repercussões ainda mais graves do que a própria violência física. Ela leva a pessoa a viver no medo, na incerteza,
são questões que deixam marcas profundas na vítima. Então, diante de situações de ameaça, às vezes a pessoa pode receber uma chamada, por exemplo, telefónica de um número desconhecido, mas pelo teor da mensagem pode tentar fazer alguma relação com alguma pessoa que neste caso, o ex-companheiro ou companheiro, a pessoa deve fazer a denúncia para preservar também a sua própria vida. Sim, Janilson, Exato. você quer comentar esta questão? Exato, eu acrescentava então só a questão que realmente, como a doutora Carmelita falou, que a violência psicológica traz consequências tão graves ou ainda mais graves que a violência física, uma vez que ela não deixa marcas. Por exemplo, a física, sabemos que se a vítima for batida, ela fica com hematomas, só que a psicológica é aquela coisa. A vítima sabe que é vítima, que o agressor agride psicologicamente, mas só que não tem assim coisas, não tem assim como provar que realmente foi vítima de violência psicológica. Mas não é por isso que deixa de ser um tipo de violência menos grave. É assim consideradas aquelas que são mais graves. Por isso, então, que é importante realmente procurar ajuda e procurar apoio, então, nos mecanismos que estão disponíveis para a vítima. Carmelita, você quer acrescentar alguma coisa? Houve algum... Sim, Carmelita, queres acrescentar? Em algum momento também vi um comentário que temos que, não sei se é parar de refletir e ir às ações. Neste momento nós abrimos esse espaço, um espaço de discussão, é um espaço de debate, e isso tem sido o trabalho que a academia tenta fazer, que é, sobretudo, levar as questões atuais da realidade à discussão, porque nessas discussões nós acreditamos que saem pistas que poderão, de certa forma, influenciar as políticas públicas. E, do outro lado, temos as instituições que atuam no campo da formulação e implementação de políticas públicas. E essas instituições, obviamente, que para implementarem políticas, fazem estudos, e o facto de nós estarmos aqui agora a discutir, as pessoas a colocarem as questões, isso é extremamente importante para trazer algumas pistas que possam efetivamente permitir a formulação de políticas públicas. É importante porque nesses debates nós tentamos trazer as questões tendo em conta a nossa realidade. Por exemplo, quando eu falo há uma medida pensada, por quê? Destinada diretamente para as mulheres, por quê? Porque temos um conjunto de dados que informam que elas são vítimas. Quando pensamos as medidas, é importante também pensar as medidas tendo em conta as especificidades do país e as especificidades das regiões. Por exemplo, para uma mulher que vive no meio rural, distante de vários meios, por exemplo, da comunicação, que não tem acesso à internet, ou que mesmo tendo possibilidade de usar um telefone, não tem condições de fazer a recarga, essa pessoa está simplesmente impossibilitada de fazer a denúncia de casos, por exemplo, neste contexto de confinamento obrigatório. Então, neste caso é importante, sempre que estamos a pensar políticas públicas, temos que olhar a nossa realidade. Quanto mais debatermos as várias questões que se impõem à nossa sociedade, quanto mais refletimos sobre a nossa realidade, estamos a dar a possibilidade de se fazer políticas que efetivamente traduzem a realidade do país e que vão em conta as expectativas da população. Bom, permita-me aqui, Carmelita, um breve comentário para dizer o seguinte. Eu noto isso muitas vezes, que há
que há uma demanda pela produção, pela investigação prática, portanto, pela investigação aplicada, o que muitas vezes nós não temos institucionalmente, não há condições, porque há uma separação entre as universidades, portanto, que produzem conhecimentos, e as instituições que são responsáveis pela implementação de políticas públicas. Nós temos a universidade a produzir conhecimento e, de outro lado, essas instituições, por exemplo, procurarem trabalhos de consultoria que muitas vezes não são de utilidade duvidosa, ou se poderia. Eu penso que este casamento entre a universidade, uma maior aproximação, seria muito útil. Outro aspecto também que eu queria aqui esclarecer, você também tocou nisso, que é o papel que precisa também ficar muito claro, que é o papel da academia. A academia é apenas para provocar o debate, a reflexão sobre a realidade, mas a resolução dos problemas não cabe, portanto, à academia, ainda que ela dê pistas que possam informar e políticas públicas ou redesenhamento de políticas públicas. Agora gostaria de ouvir a Janilsa um pouco sobre isso. Exato. Como se costuma dizer, é preciso fazer estudos realmente para notarmos onde é que existe falhas e onde é que faz mais sentido fazer intervenções. Porque, por exemplo, não faz sentido, imagina, sabemos, por exemplo, que a maioria das vítimas, cerca de 80%, são mulheres, mas também existem e os homens também são vítimas, e os agressores, na maioria, são homens, mas também há vítimas que são agressores. Por isso é que é importante, então, ter esses estudos a tentar ver realmente onde é que é preciso haver uma maior intervenção, de modo então a dar uma nova visão. Sem dúvida que estudos ao nível académico é uma mais-valia no sentido em que há dados práticos, há realmente informações úteis que ajudam a aplicar as medidas de intervenção. Não sei se eu respondi, se faltou alguma coisa, que também aqui está a falhar um bocado. Não, penso que também a ideia é que... Sim. Não, queria só acrescentar... Sim, penso que também aqui a ideia... Queria acrescentar aqui a questão que o comentário do Paulo. Particularmente penso que a academia tem um papel importante no desenvolvimento de pesquisas académicas e não só. E as instituições que atuam no campo da formulação de políticas públicas têm trabalhos, sobretudo no sentido de pensar em medidas de políticas para resolver os problemas diagnosticados. A possibilidade de haver um diálogo entre a academia e as instituições públicas é muito importante, porque, por exemplo, quando eu digo que, através do debate, dos estudos académicos, se podem oferecer pistas interessantes para se pensar as políticas públicas, significa que se há um diálogo estreito entre a academia e as outras instituições que atuam na formulação de políticas públicas,
a possibilidade de ter sucesso é maior, até para terem acesso a essas informações. Se não há um diálogo entre essas duas entidades, dificilmente se pode, por exemplo, chegar a resultados que efetivamente traduzem a realidade e as expectativas. É importante desenvolver estudos, é importante pensar políticas públicas. Eu acho que fazer um trabalho de complementaridade neste campo é fundamental. Penso que são duas entidades que devem trabalhar numa perspectiva mais de interconexão e não numa perspectiva, por exemplo, de como se fossem, por exemplo, adversários. É mais numa perspectiva de complementaridade, tanto a instituição voltada para as políticas públicas sai a ganhar, como a academia também sai a ganhar. Bom, nós estamos a aproximar, já estamos no fim desta conversa. Eu vou passar a palavra a Janilce e depois a Carmelita para em jeito de remate, portanto, dizer alguma coisa sobre todos esses aspectos que aqui nós já debatemos. Sim, então, o primeiro aspecto a pontuar é, sem dúvida, aconselhar as vítimas a pedir apoio, mesmo que, pronto, a situação que vivencia pode parecer como sendo uma situação muito grave e na realidade é preciso então pedir apoio para, lá está, que a situação melhore. É importante também referir que, como a doutora Carmelita disse, a interligação entre as políticas públicas e o mundo académico é importante na medida em que o mundo académico traz então os dados relevantes que faz com que haja intervenção mais concreta, por assim dizer. Também aqui, se calhar, acrescentava só. Deixa eu ver aqui, já me perdi. Só um momento. Exato, faltam-me palavras. É importante perceber que a violência baseada no género é um flagelo que todos nós temos que fazer a nossa parte na intervenção para que a situação possa melhorar e podemos viver então numa sociedade mais digna, por assim dizer. Carmelita? Também, em jeito de síntese, queria chamar mais uma vez a atenção para essa questão da correlação entre o confinamento obrigatório e a questão do aumento da violência. Uma coisa é termos dados, a outra coisa é efetivamente acontecer a violência. Nós acreditamos que pode estar a acontecer situações de violências que não chegam ao domínio público pelas condições que estamos a viver neste momento. Em outros países que referiram à questão da duplicação ou triplicação, se calhar colocaram à disposição das vítimas instrumentos que lhes permitem efetivamente e com segurança fazer a denúncia. Sabemos que no contexto de Cabo Verde temos poucos recursos, isso também poderá refletir no número reduzido de denúncias que temos, porque a pessoa precisa fazer a denúncia, mas fazer com segurança. Outra questão que eu queria também destacar tem a ver com o envolvimento de todos. Nós sabemos que se trata de uma questão preocupante. É uma questão preocupante não apenas nesse momento de confinamento, mas é uma questão que preocupa
todas as sociedades, e aqui em Cabo Verde, de modo particular, nos preocupa. Nós estamos a ver situações de graves que levam a feminicídio, seguidos muitas vezes de suicídio. Então, é importante que todos tenhamos essa preocupação de fazer a nossa parte para que efetivamente consigamos debelar esse problema, que não é fácil, porque, como referimos ao longo do debate, as questões culturais ainda continuam presentes, não que são determinantes, mas continuam presentes e acabam sempre por influenciar práticas violentas. E deixo um apelo, o apelo que eu deixo a todas as pessoas, mulheres, homens, que vivem em situação de violência, que procurem as instituições de apoio, denunciem a violência e que nunca acreditem que é possível viver numa família com situações de agressão, que é mais fácil viver, por exemplo, uma família nessas condições do que, por exemplo, fazer a denúncia. Devemos fazer a denúncia. Fazendo a denúncia, estaremos a fazer a nossa parte e a contribuir para a redução desse problema que nos afeta a todos. Muito obrigada. Bom, eu agradeço a todas, portanto, a Janitza e a Carmelita, pela exposição que fizeram, mas também pela forma clara como responderam às questões. As pessoas que tiveram a amabilidade, portanto, de participar colocando questões, mas também as pessoas que participaram, embora não tenham colocado questões. O ciclo de conversas vai continuar e na próxima quinta-feira teremos um outro tema. Termino desejando uma boa noite a todos e um voto de um bom fim de semana. E se você está falando na crioulo, para bem de no estúdio, não fica na casa. Obrigado.